Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do projeto de ADM em debate, limites e possibilidades. Hoje, especificamente, com o painel O Futuro da Teoria Geral da Administração, Limites e Possibilidades. O projeto ADM em Debate, Limites e Possibilidades é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Administração Política do Desenvolvimento, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, DCSA, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com os cursos de Administração da Faculdade Independente do Nordeste, FAINO, da Faculdade de Tecnologia e Ciência, FTC, e da Faculdade Maurício de Nassau. Visa refletir de modo a proporcionar um espaço de reflexão, discussão e debate na comunidade acadêmica e na sociedade civil. Para tanto, projeta-se discussões de temas teóricos e empíricos relativos aos estudos administrativos e organizacionais. Destina-se a professores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área de gestão empresarial, pública e social. Nesta sessão, discutiremos as limitações e as possibilidades da disciplina Teoria Geral da Administração na sociedade contemporânea. Dando início à programação, convidamos ao palco para uma apresentação de boas-vindas aos nossos convidados e ao semestre letivo que se inicia, o estudante do curso de Administração da UESB, Cristiano Oliveira. Boa noite. A música é de Felipe Valente, Folhas de Outono, mas tem uma mensagem muito linda e espero que vocês abracem com carinho. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar meu papel.
chapéu de pão. E é fácil descansar nesta condição, pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão. Me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil como quem não tem dono. Tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Muito obrigado. O projeto ADM em Debate é uma realização do Grupo de Pesquisa em Administração Política do Desenvolvimento da UESB, em parceria com a FTC, FAINO e Faculdade Maurício de Nassau. Apoiadores do projeto: Rede de Pesquisa em Administração Política, Pró-Reitoria de Ação em Administração, Conselho Regional de Administração da Bahia, Instituto Federal de Educação e Ciência da Bahia. A todos os apoiadores, nosso muito obrigado. Para compor a abertura oficial dos trabalhos, convidamos para compor a mesa de honra a professora Marisa Oliveira, coordenadora do projeto ADM em Debate. Neste ato, representando o professor José Antônio, diretor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Convidamos o professor Wesley Piau, coordenador do curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Convidamos a professora Gardênia Jardim, coordenadora do curso de Administração da FTC. Convidamos a professora Patrícia Godin, coordenadora do curso de Administração da Faculdade Maurício de Nassau. Convidamos o professor Márcio Cel, nesse ato representando o coordenador do curso de Administração da FAINO, professor Yuri Oliveira. Retificando, convidamos o professor José Antônio, diretor do DCSA. Desculpa. Com a palavra, o professor José Antônio, diretor do DCSA. Nesse momento, eu faço minhas saudações aos componentes da mesa, professor Márcio Cel,
professor Wesley Piau, professora Marisa, professora Gardênia e professora Patrícia. Boa noite a todos. O curso de administração é um dos cursos mais antigos da UESB. E o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas nasceu exatamente com o curso de administração. E esse curso, esta área do conhecimento é muito importante, não só para o UESB, mas tem sido também muito importante para a região de Vitória da Conquista. Com certeza, o curso de administração já formou centenas de profissionais e também de cientistas. Temos, por exemplo, o professor Wesley, doutor em administração, formado nesta instituição, e que hoje vem contribuindo com o avanço da ciência através de pesquisas, através de discussões como essas que está sendo realizada hoje. Também como o professor Elinaldo, que também vem contribuindo muito com o curso de administração. E nós, em nome do departamento, parabenizamos a comissão, né, professor Elinaldo, professora Marisa, professor Wesley, pela organização desse evento, que com certeza irá, mais uma vez, contribuir muito para a discussão sobre teoria geral da administração. Vivemos um momento, a sociedade vive um momento em que a ciência vem crescendo, vem avançando muito e rapidamente. E com a administração não poderia ser diferente. Falando-se, ao discutir teoria, na verdade, a gente imagina e abre as portas para discussões de soluções de problemas para a melhoria da qualidade de vida do homem aqui na Terra. E o curso de administração vem fazendo isso. Mais uma vez, parabéns, e eu desejo, então, um bom evento a todos. Boa noite. Com a palavra, a professora Marisa Oliveira, coordenadora do projeto ADM em Debate. Boa noite a todos. Com a grata satisfação que a nossa universidade acolhe de forma pioneira a discussão dos novos rumos da administração. É o momento de repensar a sociedade e o papel do administrador nessa sociedade. A gente sente muito satisfeito com a presença das nossas instituições parceiras, a discussão, os limites e as possibilidades da teoria da administração segue em nossa cidade com a premissa de que é necessário repensar a nossa formação enquanto administrador. Nós, enquanto professores, porta-vozes desse projeto, vocês como alunos, multiplicadores dessa missão na sociedade. Então, desejamos a todos, é uma grata satisfação também receber os renomados palestrantes. Com certeza o contributo será valoroso nessa noite. Ao nosso colega Flávio, que também volta a essa casa, né, como palestrante nessa noite, e mais próximo da gente. E talvez também mais próximo dessa discussão que tanto nos instiga. Que tenhamos uma boa noite e um bom evento. Com a palavra, o professor Wesley Piau, coordenador do curso de administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar a mesa e parabenizar a todos que estão aqui essa noite hoje. Uma grata satisfação a gente conseguiu reunir todos os cursos de administração e também professores que dão aula em outras instituições como o IFBA, que trabalham com a área de administração. Então a gente está muito feliz hoje com essa parceria, que é fruto de um trabalho longo, um trabalho amplo, principalmente do grupo de pesquisa em administração política, que é uma rede que vem se fortalecendo cada vez mais. E agradeço também a presença dos queridos professores que puderam estar aqui essa noite conosco, o professor Rafael, o professor Jair Nascimento, nosso colega Flávio, e agradecer a eles, porque essa noite é uma noite assim diferente. A gente está assim muito feliz com a realização desse evento, com o auditório cheio, mas também a gente está muito triste, porque nós perdemos ontem um colega muito próximo do curso de administração, o professor Reginaldo Pereira. Ele era professor da área de estatística, mas
ele sempre atuou em várias instituições trabalhando com o curso de administração. Quando eu era coordenador do curso da FTC, ele era professor também desse curso, e durante esse período ele fez muita amizade com vários professores aqui dessa instituição. Então, todos nós estamos assim muito enlutados e sentidos com o acontecido, o processo de falecimento do professor e toda essa situação. Pedimos até desculpa às pessoas que estão aqui hoje, porque a universidade não está funcionando no estado normal, né? Então, um estado excepcional, a gente solidariza com a família e, por conta de todo o compromisso que a gente estabeleceu, o curso de administração, a rede, os outros cursos, com pessoas de outras instituições, inclusive de fora da Bahia, a gente resolveu, assim, muito contrariado, manter a atividade e garantir o debate, mas realmente é uma noite de pesar para todos nós e a gente, assim, pede para todos que reflitam e pensem nesse professor, porque ele ajudou muito, é uma pessoa muito querida de todos nós. Outra coisa também que eu queria colocar no início dessa noite, que é um relato que poucas pessoas, eu acho, têm da dimensão do evento que a gente está tendo aqui hoje. O curso de administração da UESB é um curso que tem mais de 30 anos, mas durante muito tempo a gente teve uma perspectiva de formação desse curso apenas para o mercado. E na disciplina de TGA, principalmente, a gente tinha um manual de chiavenato, que era um problema em nossas vidas. Durante muito tempo a gente trabalhou a formação do administrador nessa perspectiva. E hoje, nessa discussão, com a presença dos professores aqui, fazendo um debate, que é um debate amplo e atual na academia, é fruto de uma série de pessoas que contribuíram com essa construção. Então, a gente só chega nesse momento por conta de um amadurecimento na formação dos professores, e a gente tem que agradecer muito aos professores que começaram o curso de administração, os professores que deram uma nova dinâmica pensando na pós-graduação, como o professor Jovino Oliveira, que participou, por exemplo, da formação da maioria dos cursos também da instituição privada, mas também é importante a gente agradecer e reconhecer, por exemplo, o papel da pós-graduação no estado da Bahia. E a gente deve muito hoje, a estar aqui essa noite, a uma série de professores, principalmente da Escola de Administração da UFBA, como a professora Tânia Fischer, o professor José Gomes Pinho, o professor Reginaldo de Souza Santos, que, com o processo de interiorização da discussão na pós-graduação, levou a gente a criar um novo patamar dentro da pesquisa em administração. E a gente vem cada vez mais ampliando esses horizontes com a formação de professores, que são representados aqui nessa mesa, que fazem pós-graduações em diversas outras instituições. Então, a gente só consegue hoje consolidar alguns temas de pesquisa dentro da UESB e em outras instituições, graças a esse processo. Então, a gente tem muito a dever e agradecer a esses professores, e especialmente nessa noite, a gente contou com a colaboração de diversas pessoas, essas que estão representadas aqui na mesa, mas também o professor Elinaldo, que está aqui no auditório, a professora Luciana Neri e outros professores do curso de administração, e principalmente a gente só conseguiu realizar esse debate por conta da presença desses professores em fóruns privilegiados de discussão. Por exemplo, o professor Elinaldo tem participado sempre do seminário, do encontro de epistemologia e sociologia da administração, que tem por ordem discutir temas críticos do curso de gestão. Esses debates acontecem também no espaço da AMPAD, e graças à participação desses professores e o desenvolvimento da pesquisa é que a gente consegue trazer esses temas. Então, de público, o colegiado de administração da UESB, o departamento, também a professora Madalena, que é professora do nosso curso e atual pró-reitora de extensão da universidade, que não pôde estar aqui na abertura por um problema com a filha dela, agradece a todo esse conjunto de professores, de alunos, de instituições que permitem a gente fazer esse tipo de discussão, que a gente quer manter viva nesse projeto Administração em Debate. Então, muito obrigado a todos e esperamos uma boa noite de discussão. Muito obrigado. Neste momento, com a palavra, a professora Gardênia Jardim, coordenadora do curso de administração da FTC. Boa noite, bem-vindos a todos, aos convidados, palestrantes, à mesa. Eu gostaria de falar brevemente, não como coordenadora de curso, eu gostaria de falar como docente, e como docente, membro desse grupo de pesquisa em administração política, que há quase 2 anos vem se encontrando
né, vem questionando e vem levando, vem tentando resgatar, ou talvez suscitar curiosidade, tanto na comunidade discente, como na comunidade docente e administração. E hoje é extremamente gratificante, eu acho que eu não teria nem palavras para dizer o quanto a gente está feliz em ver isso aqui cheio. As nossas reuniões mensais, que às vezes chega a ter 20, 30 pessoas, hoje ela está sendo representada por não sei quantas. Então é gratificante demais, é gratificante ver que a administração tem sido vista por outros olhos, tem sido questionada por outras perspectivas, e é gratificante demais poder convidar vocês a encarar essa nova realidade ou a participar, ou a se engajar nessa causa desses estudos críticos da administração. Então eu falo enquanto docente é muito gratificante. E que essa sementinha que está sendo de fato plantada hoje, que eu acho que é o primeiro trabalho, assim, o primeiro resultado efetivo do grupo de pesquisa, que ela possa germinar e que ela possa convidar vocês para que vocês possam se engajar no grupo, se engajar nas leituras, se engajar nas discussões, que vocês possam hoje aproveitar muito a noite. Afinal de contas, vocês vão ter aqui os autores que a gente leva para a sala de aula, né? Vocês têm aqui agora os autores que a gente tem levado para a sala de aula, as discussões que a gente tem levado para a sala de aula. Então é o momento agora da gente tentar ver a administração de fato com outros olhos e começar, talvez, justamente plantear, né? Já que é o carro-chefe, que é a teoria da administração, já o TA 1 e 2, que representa, a grosso modo, em resumo, o que seria a administração. Então que a gente possa aproveitar muito essa noite e que vocês possam sair daqui inquietos, mas muito inquietos, para repensar o papel enquanto estudante de administração e futuramente o papel enquanto profissional de administração. Boa noite. Com a palavra, a professora Patrícia Gondim, coordenadora do curso de administração da Faculdade Maurício de Nassau. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de saudar a mesa, parabenizar a professora Marisa Oliveira pela iniciativa, belíssima iniciativa desse projeto, dizer da satisfação que a Faculdade Maurício de Nassau tem de estar aqui hoje, por mim representada, e dizer da importância de estudar e discutir os limites e as possibilidades da ciência da administração no século XXI, ou na contemporaneidade. Gostaria de desejar a todos um ótimo evento e de saudar ainda os ilustres palestrantes que aqui nos honram com a sua presença. Boa noite, um ótimo evento a todos. Com a palavra, o professor Márcio Cel, nesse ato, representando o coordenador do curso de administração da FAINO, professor Yuri Oliveira. Boa noite a todos. Bom, depois de tantas palavras bonitas, só me resta, na verdade, parabenizar a UESB, né, por abrir as portas para nós, por essa discussão, parabenizar aos organizadores e dizer que vocês são privilegiados, porque eu acredito que o nível de discussão, talvez nem todos consigam atender num primeiro momento qual o nível de discussão que nós estamos propondo. Mas, de fato, nós estamos plantando uma semente para uma discussão muito mais ampla e profunda sobre não só o que é ser um profissional de administração, mas sermos até como pessoas, como entes que podemos transformar a sociedade, podemos transformar o que é pensar ser um profissional administrador. Então, a UESB está de parabéns, a organização, o grupo de pesquisa está de parabéns, porque eu me sinto muito honrado em participar desse grupo de pesquisa também. Né? E estamos, como Carolina disse, trazendo um pouco dessa discussão, desses anseios, que nós às vezes ficamos no nosso grupo de discussão angustiados, né, Carolina? Poxa, mas isso precisa extravasar, precisamos levar essas discussões para todos. A gente tem a vontade de disseminar essa nossa discussão. Quando nós ficamos felizes com algo, temos a vontade de compartilhar. Então, esse é o momento de compartilhar. Esperamos que vocês sintam essa mesma vontade de compartilhar, de pensar e de vontade de fazer um futuro diferente, né? Muito obrigado a todos. Neste momento, agradecemos a todos presentes, aos doutores, mestres, especialistas, discentes e a imprensa aqui representada. Agradecemos também a mesa de honra no momento em que ela se desfaz. Uma disciplina que só contempla o pensamento ortodoxo e desconsidera outras possibilidades teóricas, estudos organizacionais e estudos críticos, está sujeita a ser vista como apenas um manual de procedimentos empresariais. Para discutir sobre essa problemática,
convidamos, na condição de coordenador do painel temático, o futuro da Teoria Geral da Administração, Limites e Possibilidades, professor doutorando da Escola de Administração da UFBA e membro do Grupo de Pesquisa em Administração Política do Desenvolvimento, Flávio Novaes, que neste momento assume a coordenação da mesa. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui ao convite do Grupo de Administração Política e é um prazer muito grande retornar mais uma vez à UESB, depois de algum tempo aí afastado, e rever os colegas, os amigos, alguns ex-alunos também, e poder participar com todos vocês desse processo de discussão. Também gostaria de lamentar a perda do colega Reginaldo, do professor Reginaldo, que era colega aqui da UESB e foi colega, fomos trabalhando juntos no curso de administração da FTC por alguns anos, e realmente é lamentável, triste, os pêsames à família, meus sentimentos aos colegas da UESB que trabalhavam com ele, e realmente é só lamentar esse momento. É um momento que eu sinto alegre por estar aqui, por partilhar com vocês esse momento de discussão, mas também gostaria de registrar esse fato. Então, para compor o painel O Futuro da TGA nos cursos de Administração, Limites e Possibilidades, eu gostaria inicialmente de convidar os professores Rafael Cadipani, da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Por favor, professor. Gostaria de convidar também o professor Jair Santos, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade do Estado da Bahia. A metodologia de hoje, nós vamos discutir, o objetivo é refletir sobre as limitações e as possibilidades da teoria geral da administração na sociedade contemporânea, discutindo temas e questões, problemas como o que é a teoria geral da administração, existe uma teoria geral da administração, qual a finalidade dessa disciplina na formação do administrador, quais são suas fragilidades, ou como costumam dizer os manuais, quais são os seus pontos fracos, quais as consequências dessas fragilidades para o processo de ensino e para a formação dos profissionais, quais as possibilidades teóricas não contempladas nos manuais de teoria geral da administração e como reestruturar essa disciplina. Esse é o momento de debate, nós temos aqui a oportunidade de discutir esse tema hoje. A metodologia vai constar da exposição inicial, de 30 minutos, do professor Rafael Cadipani, depois o debate do professor Jair Santos, também de 30 minutos. Em seguida, nós abriremos o espaço de participação do plenário, de 30 minutos, para observações, questionamentos, considerações do plenário. As inscrições serão feitas pela professora Luciana, que no momento oportuno ela se apresentará, e em seguida faremos as considerações finais dos debatedores, dos expositores aqui nesse momento. Para iniciar, eu gostaria de passar a palavra ao professor Rafael Cadipani, que é professor de Teorias Administrativas e Organizacionais da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, é membro do Comitê Avaliador da CAPES, do CNPq e FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Ensino de São Paulo, é editor e revisor de periódicos nacionais e internacionais de renome na área de administração, de estudos organizacionais, é líder da linha de pesquisa em estudos organizacionais da Escola de Administração de Empresas da FGV, atuou como professor visitante de universidades estrangeiras na Turquia e na Inglaterra, é editor também associado de periódico internacional e revisor de periódicos nacionais e internacionais, além de membro de comitê científico da ANPAD. Então, passo a palavra ao professor Rafael Cadipani, ao tempo que saúde, e para que ele possa fazer a sua exposição. Professor? Obrigado, professor. Deixa eu só colocar o cronômetro profissional, porque eu falo um monte, né? Deixa eu pegar aqui. Mas eu vou... Você me segura aqui, cara. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui com vocês para conversar sobre teoria geral da administração. Queria agradecer à faculdade pelo convite e também dizer que é uma grande honra
poder estar aqui debatendo com o Jair. Como vocês podem ver, é uma pessoa muito mais fina do que eu pelas vestimentas, tá certo? Você já pode perceber que ele é uma pessoa muito mais fina. Eu estava aqui pensando que eu estou assustado. Assustado não, eu estou feliz, na verdade, assustado, né? Tanta gente assim numa terça-feira, se eu não me engano, à noite, para discutir TGA, né? Tipo, os caras estão pagando pra vocês estarem aqui. O que está rolando, tá certo? Quer dizer, TGA à noite, hoje, tipo, numa terça, não é possível. O que está rolando? Me conta, né? Eu acho que se a gente fizesse uma chamada, se eu fizesse uma chamada onde eu trabalho para discutir isso, eu acho que eu ia ter 3 gatos pingados no máximo. Então é muito interessante a gente poder ter esse público para a gente poder conversar sobre a administração. Vou começar com algumas histórias, né? Eu desenvolvo uma pesquisa há 2 anos e meio junto à Polícia de São Paulo. Eu acompanhei algumas divisões, acompanhei o Distrito Policial, acompanho hoje uma divisão que investiga homicídios, né? E há um tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, eu estava numa delegacia no interior não, mas num distrito lá de São Paulo, né? Numa periferia de São Paulo, onde um cara foi assassinado. Esse cara estava de moto, ele era um guarda civil metropolitano, ele estava com uma moto que era uma moto chique. 2 caras abordaram ele numa outra moto. Ele correu um pouco com a tal da moto, os caras chegaram do lado, abordaram ele, e não sei o que acabou acontecendo, ainda inconclusivo. Ele levou 4 tiros e acabou morrendo em loco. No dia seguinte eu fui no plantão, fui para a polícia lá, e saímos de viatura, 2 policiais, 2 delegados de polícia, um outro polícia, mais 2 policiais, e eu para fazer as tais das investigações, o que estava acontecendo. Chegamos, passamos por... A primeira coisa que você faz numa investigação como essa de homicídio é descobrir quem é a pessoa que morreu. A primeira coisa que você faz é saber quem morreu, né? Esse cara tem amante? Esse cara tem passagem pela polícia? Você começa a investigar a vida da pessoa, porque a partir daí você precisa descobrir o motivo pelo qual ele morreu, ele foi executado, né? O pior dos crimes para você descobrir é o latrocínio, porque não existe nenhuma conexão entre a vítima e quem matou. O latrocínio é quando você vai roubar e aí acaba acontecendo alguma coisa e a pessoa acaba sendo vítima de latrocínio. Na sequência a coisa foi evoluindo, a gente conseguiu as imagens, que eram as imagens da região onde essa pessoa foi morta. Voltamos para o distrito policial com pendrive. Com pendrive não, com CDs, 4 CDs de imagens. Entramos dentro do distrito policial. Nós não conseguimos abrir o CD, por um simples motivo, porque as gavetinhas de porta-CD da delegacia, nenhuma estava funcionando. Ou seja, tem a vida de uma pessoa ali colocada, é hilário. Eu estava com o meu computador na sequência, consegui usar o meu computador para isso. Outra sexta-feira, agora eu estava na divisão de homicídios, uma moça não, é outro caso esse aqui. Um cara foi morto dentro de um carro, ele estava num carro lá, mataram e botaram fogo no carro, né? E aí a gente também tinha as imagens, só que não tinha um programa para converter a imagem para que ela pudesse ser lida no computador. Eu estou falando de duas coisas bobas que pegam um caso, que se você for pensar bobo, que acontece pelo Brasil afora, em delegacias de polícia pelo Brasil afora, assim como acontece em hospitais pelo Brasil afora, assim como acontece em uma série de instituições públicas Brasil afora, onde uma ausência de gestão leva a consequências que são extremamente danosas. Eu não consigo prender um cara que está matando na rua, né? Uma coisa é o moleque que está roubando o celular, sei lá o que ele está fazendo. Outra coisa é o cara matou, bicho. Eu preciso saber quem foi o cara que matou. Eu tenho que tirar esse cara da sociedade. Esse cara tem que ser retirado da sociedade o mais rápido possível. Você fazer um plantão, você fazer um flagrante é uma coisa que demora mais ou menos, prender uma pessoa em flagrante. Se a gente pegar alguém com uma arma neste momento aqui, levar para a delegacia, com uma arma que você não pode ter arma, eu chuto que nós vamos demorar 4 horas para concluir o flagrante dessa pessoa aqui com a viatura da Polícia Militar empenhada na delegacia. Então, assim, esses são exemplos bobos que eu estou dizendo para vocês sobre a questão da gestão. Outra coisa que é interessante, se você for pensar com relação à gestão, é que advogado se acha importante, médico se acha importante, esse povo aí é importante, a gente não vale nada, você percebeu? A gente é o maior curso no Brasil. A gente que manda, no final das contas, é o gestor que manda, é você que decide se paga, se não paga, se faz, se não faz, se você contrata o médico ou não contrata o médico. E mesmo assim a gente não conseguiu, até hoje, como área, mostrar a nossa relevância social. Então acho que esse é um segundo aspecto que eu queria destacar aqui. Então assim, se eu estou pensando em administração, eu estou pensando em algo que tem a ver com a vida de todo mundo. Não existe ninguém hoje, da hora que você acordou, até a hora que
você chegou aqui, você necessariamente esteve em mão de empresas. Escovou o dente por meio de uma pasta de dente, que foi feita, espero, né? Feita numa empresa que faz pasta de dente. Você se deslocou ou com carro ou com ônibus, que foi feito numa organização. A empresa de ônibus, a empresa que cuida dos semáforos, a universidade, o mundo inteiro à sua volta só tem organizações. E essas organizações são geridas. E existe gestão. E gestão é uma função que é uma função fundamental para a existência humana. Você não consegue conceber a sociedade contemporânea um mundo sem gestão. Ok? Então esses são os dois pontos. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. A administração é extremamente importante. Isso é uma coisa. Aí a gente vai para a Teoria Geral da Administração especificamente, que é um curso que é obrigatório nesse curso de administração, que é o maior curso de administração, que é o maior curso, de número de alunos do Brasil, né? O maior número de alunos do Brasil. E via de regra a matéria é horrível. Vocês sabem disso, vocês tiveram curso, vocês sabem como é que é, né? Via de regra a matéria é horrível. O texto do Chiavenato, que é o mais vendido, com todo respeito, é uma pedra de mau gosto, né? Ele é um texto que está baseado e fundamentado numa visão de administração na década de 50 e 60. Porque como é que... Aí tem uma coisa que é interessante para você entender. Como é que você chega no livro do Chiavenato, sendo o livro mais utilizado no Brasil? Né? Como é que você chega nisso? Você chega nisso na questão é a seguinte. Administração é um curso que surgiu nos Estados Unidos no momento de pós-guerra. E ela surge dentro de uma ideologia, agora eu vou falar umas loucuras aqui, mas dentro de uma ideologia de Guerra Fria. Né? Mundo dividido comunista e socialista, eu preciso expandir o socialismo, o capitalismo para o mundo todo, né? E a forma de eu expandir isso é por várias coisas, inclusive ciência e tecnologia, e a administração é fundamental que eu difundir. Se você pensar, a pirâmide do Egito foi construída e teve alguma gestão envolvida naquilo, ao menos que você imagine que foram os ETs que vieram para cá e cortaram as pedras com laser e fizeram a pirâmide subir. Tudo bem, você pode até imaginar isso, mas mesmo assim teve alguma gestão acontecendo ali. E, surpreendentemente, é um engenheiro americano chamado Frederick Taylor, que é o pai da administração. Concorda? Né? Tem um professor, colega nosso, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Ariston, excelente acadêmico, tenho grande admiração e respeito pelo professor Ariston, que ele está mostrando como que nos engenhos de açúcar já existiam manuais de gestão, de como gerir as pessoas, um empreendimento grande e tudo mais. Né? E o engenho do açúcar é um bom exemplo para a gente aqui. Porque a administração, ela também você naturalizou, com essa forma de administração que está colocada, essa teoria geral da administração, que uns mandam e outros executam. No caso do engenho de açúcar era um pouquinho pior, né? Estou brincando, mas assim, era um absurdo, quer dizer, uma das crises da humanidade foi a escravidão, onde a gestão estava ali colocada. O professor Bill Cook tem um texto onde ele mostra que as origens da administração, que a gente chama de administração moderna, está na escravidão, na forma de gerir escravos, de gerir os recursos, essas coisas todas. Então, o ponto que eu estou querendo trazer, só para não ficar muito diletante, é que a administração é relevante, primeiro. Segundo, ela é uma coisa que existe há muito tempo. E terceiro, que é um engenheiro americano que é conhecido como pai da administração, e isso não é à toa. Tem toda uma indústria por trás disso. Tem toda uma indústria dos Estados Unidos, aqui na década de 50, difundiu a administração para o mundo inteiro. Eu fiz uma pesquisa sobre a difusão da administração no mundo. Isso aconteceu no mundo inteiro. E aí eu trouxe dos Estados Unidos da década de 50 um curso de TGA, que é o curso que vocês têm. Que é o livro do Chiavenato. O Chiavenato conseguiu piorar, evidentemente, mas é uma coisa que vem ali daquela época. E eu difundo isso como sendo o currículo básico do curso geral de administração. Teoria geral de administração. Uma coisa que é super delicada, porque eu estou usando um modelo de um outro país, de uma outra forma de ver o mundo, para ensinar vocês, em 2014. Concorda? Quer dizer assim, eu tenho o Chiavenato, mas tem várias variações do Chiavenato, tem várias outras, Amaru, tem um monte desses aí, esses manuais de administração. Então, acho que a primeira coisa, e aí a pergunta que fica é, mas professor, você está falando tudo, o que é a teoria geral da administração? A teoria geral da administração, ela se parece também com a teoria das organizações, né? Tem algumas diferenças, mas elas se parecem bastante. São as teorias que você utiliza para entender como é que essa coisa é chamada administrar. Se você for administrar, vai envolver pessoas. Se você for administrar, vai envolver racionalização e padronização. Se você for administrar, vai envolver a relação da sua organização com o ambiente à sua volta, das pessoas com o ambiente à sua volta. Se você for administrar, vai envolver cultura. Né? Por que um sujeito decide que ele, para se socializar, ele tem que matar uma outra pessoa em trabalho?
Por que esse sujeito, por que se decide numa certa organização, chamada Polícia Militar, que é uma das polícias que mais mata no mundo, tá certo? Que você, para socializar, em alguns grupos, não é dominante, não são todos que fazem, não estou dizendo isso, mas existem subculturas específicas em polícias militares, onde o cara diz bandido bom é bandido morto, a sociedade diz isso também, né? Mas assim, bandido bom é bandido morto, como se o oficial ali na ponta tivesse condição de discernir se o cara fez alguma coisa ou não fez alguma coisa, que é uma outra loucura absurda, se for pensar, e o cara fala assim, se você sai da academia, o cara chega, eu escutei relatos disso, o cara chega na academia como oficial, tá na rua, o cara vira e fala assim, aí chefão, vai derrubar ou não vai derrubar? Chefão, isso aqui é seu, velho. Chefão, você precisa derrubar, chefão. Chefão, se você não derrubar, velho, você não é viadinho, né? Não precisa derrubar essa porra aí. Então, assim, isso é uma cultura organizacional. Um tema que a gente trata aqui precisa ser pensado, precisa ser colocado. Tem um outro tema fundamental que são relações de poder. Você já imaginou quantas vezes você passa por dia envolvido em frutrica, em fofoca, em rolo de poder, em pensar quem vai ser seu chefe, o que o chefe vai fazer, puxando o saco de um. Isso é o dia a dia da administração, é esse. E quanto mais você subir na hierarquia da sua empresa, mais política você vai ter que lidar. Né? Por que as organizações no mesmo contexto, no mesmo ambiente, elas se parecem? Por que uma empresa de petróleo se parece com uma outra empresa de petróleo? Por que uma microempresa se parece com uma microempresa? Todos esses são temas da teoria geral da administração. Isso é teoria geral da administração. E tem alguma coisa que é única aí no meu ponto de vista. Agora, o que acontece é que você tem um contexto onde as pessoas, eu acredito que uma parte expressiva dos cursos, eles estão ensinando uma coisa que é fora do contexto. Você pega, é óbvio que é importante você saber os estudos de Hawthorne, é óbvio que é importante você fazer teoria de Fayol, mas quanto disso você traz para a realidade das pessoas? Quanto disso você consegue trazer para que a pessoa perceba aquilo no dia a dia? E aí você entra num outro contexto, que é o contexto da educação brasileira, onde professores estão massacrados com a quantidade de horas de aula que ele tem que dar, ganhando relativamente pouco para exercer essa função, gente de regra ganhando pouco para exercer essa função. O cara vem com o manual, para o cara é muito mais fácil, porque não precisa pesquisar, não precisa ficar ali, o manual está pronto. Agora, me pediram que já fizesse um livro de administração com aula pronta. Eu falei, não vou fazer, bicho. Desculpa, eu vou fazer, eu não vou fazer livro, eu tenho paciência, mas isso é uma outra coisa. Mas assim, eu não consigo conceber que eu, como professor, eu vou pegar de um site o livro com a aula pronta para ir para a sala de aula. Né? E aí a gente entra num outro contexto, que a pressão o tempo todo dos alunos, salvo erradas exceções, é para passar de ano, a gente passa os caras de ano sem estresse. Né? Essa pressão que eu recebo cotidianamente em sala de aula, né? Assim, tem gente séria, óbvio que tem gente séria e tudo mais, que eu escuto meus colegas receberem em sala de aula. Meu, passa nós de boa, tá todo mundo de boa aqui. Né? Vamos ficar na boa aqui, eu passo você me passa, a gente aprendeu. Afinal, eu trabalho o dia inteiro, tô cheio de coisa para fazer. Você pode ter já uma frescura, e papapá, não serve para nada. Eu trabalho, pá, e coisa. Então, assim, você tem uma confluência de fatores que fazem com que a educação nossa seja super problemática, né? A gente, infelizmente, vive uma questão de cultura, estou falando demais, Maria. Uma questão de cultura onde a gente não dá importância para a educação. A educação não é valorizada. Muito obrigado ao professor Rafael. Vamos passar agora para o segundo momento, ao debate de também 30 minutos, com o professor Jair Santos, que é professor titular do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia, coordenador da Angrade Bahia, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração, membro do Conselho Regional de Administração, CRA, da Bahia, coordenador da Divisão de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho da ANPAG, da Associação Nacional da Pós-Graduação em Administração, foi também professor da UFES, onde foi coordenador do curso de administração, foi coordenador do curso de administração e do mestrado de administração da Unifax, ainda é professor da Unifax? Professor também da Unifax, do mestrado, onde orienta alunos e leciona, é revisor de periódicos científicos e membro de conselhos editoriais de periódicos científicos também aqui da área de administração. Então, com a palavra, o professor Jair Santos. Boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite e a oportunidade de participar deste evento. Eu, quando fui contactado pelo Elinaldo, e de uma forma assim, bem moderna, né, Elinaldo, pelo WhatsApp,
Então, esse Linhares está na crista da onda, né, para fazer esse contato. O convite, o que eu aceitei de imediato, me senti muito contente, mesmo porque, como trabalho numa co-irmã, a Universidade do Estado da Bahia, e me senti, né, na obrigação de vir, né, atender esse convite, me senti muito honrado. Né. Me solidarizo com vocês pelo passamento do professor Reginaldo. Realmente perder um professor é sempre muito lamentável. Né. E parabenizo a todos aqui pela disposição, né, e vir aqui, né, para nos ouvir, o que amplia, né, muito a nossa responsabilidade, né, no que vamos falar aqui. A outra situação é que debater com o Rafael não é muito simples, porque nós caminhamos basicamente na mesma direção. Né? Então, seria quase como falar da mesma coisa, embora em alguns aspectos a gente tenha discordâncias, né? Mas essas discordâncias elas ficam apenas nesse campo, né, teórico, né? Mas depois nós saímos para as nossas cervejas, né, e nossas piadas e o nosso humor negro que nos é peculiar. Começando, né, pela questão das metas, não é, Rafael, que você falou da polícia, me lembrou de uma história, quer dizer, não necessariamente uma história, mas uma piada, uma ilustração. Colocado 3 policiais, não é, um da Scotland Yard, outro do FBI e a polícia brasileira, e quem entrava numa floresta e trazia, né, o criminoso mais rápido, né, quem chegava mais rapidamente. Então entrou a Scotland Yard e em 10 minutos trouxe, né, o criminoso. O FBI entrou, né, também e em 9 minutos, né, trouxe o criminoso. O policial brasileiro entrou e em 15 segundos ele trouxe o criminoso, né, que era um coelho gritando: ok, eu sou o criminoso. Então ele já havia aceitado, né, com essas metas que são colocadas inevitavelmente, né, qualquer situação, qualquer um que passe pela rua, né, é passível, né, de estar ali para cumprir a meta, né, do policial. Bem, uma coisinha que o nosso colega esqueceu de falar, mas eu sou administrador, né, de carteirinha, graduação, mestrado e doutorado em administração. Então, esta é necessariamente a minha cachaça. Gosto, embora meu vestibular, o primeiro, não tenha sido para administração. Né? Mas a minha mãe, como todas as mães, né, tem uma inteligência, uma sabedoria incrível. Ela me perguntou: mas por que você não faz para administração? Não sei por que saiu isso da mente dela. E então eu resolvi fazer um teste vocacional na UFBA, que na época havia o serviço, e apareceu lá a administração. Eu disse: nossa, como é que minha mãe adivinhou isso? Mas enfim, prestei o vestibular, passei e comecei realmente a gostar muito da administração. Logo que eu me formei, fui trabalhar em várias empresas e tive assim uma oportunidade muito boa, que foi trabalhar com varejo. Então, eu sou assim, suspeito de falar varejo, porque eu gosto muito. Né? E gerenciando uma loja de supermercado, dentro do que, seguindo um pouco, né, do que o Rafael falou, durante o período que eu trabalhei no supermercado, era um supermercado de periferia, um supermercado grande, um supermercado com padaria. Era a única loja da rede que tinha padaria, e aí, todos os dias, em absolutamente todo o tempo que eu trabalhei, não houve um dia que tenha sido igual ao outro. Não tinha um dia, nenhum. Então, quando eu saía de casa, na porta de casa, eu fazia a minha oração, que era a seguinte: meu Deus, que o que tiver que acontecer, aconteça logo agora de manhã. Né? Não aconteça à tarde e muito menos à noite. Né? Porque o meu pânico era que acontecesse à noite, não é, num bairro de periferia, que como resolver não é o problema às 8 da noite. E todos os dias, de toda a ordem, tanto por parte dos clientes, quanto por parte de fornecedor, por parte de funcionário. Então, todos os dias. E isso, para mim, né, foi uma escola muito rica, muito rica. Tá? Bem, aí, nesse contexto dessa experiência em organizações, concordo plenamente com o Rafael. Nós temos, não é,
ensandecimento dentro das organizações crescente. Cada vez mais nos deparamos com pessoas loucas e insanas. E isso tem agravado cada vez mais o processo de gestão nas organizações. No lugar de facilitar, de ser um ambiente mais sadio, tem se tornado um ambiente de sofrimento, de desprazer, um ambiente adoecido, por conta de todo esse espírito de competitividade que tem sido jogado para as pessoas e, sobretudo, com a ideia de que mercado é guerra. Isso tem sido propalado ainda, apesar do mercado estar se comportando de uma forma diferente, com alianças, com parcerias, com outras modalidades. Eu costumo dizer, sempre para os meus alunos, que de administrador e louco, todo mundo acha que tem um pouco. Exatamente, todo mundo acha que tem um pouco. Todo mundo acha que pode gerenciar, todo mundo acha que pode conduzir um processo de gestão. E isto não é possível. Sobretudo quando nós olhamos para o contexto que vivenciamos hoje, um contexto complexo, dinâmico, que exige em um determinado momento algum conhecimento estruturado, organizado, para conseguir navegar nesse ambiente. E mesmo assim, ainda temos muitas dificuldades. E essas dificuldades, elas crescem justamente quando nós entramos no curso de administração e vamos nos deparar com a disciplina chamada Teoria Geral da Administração. Bem, uma boa parte dos problemas começam aí, porque o livro que vocês possivelmente utilizam, que seria o do Hidalberto Schevenato, é o mesmo que eu estudei há 20 e poucos anos. Não vamos nos adentrar nos detalhes do tempo, porque já começa a comprometer. Mas, em todo caso, é o mesmo livro, o texto é o mesmo. Se perguntarem se eu li aquele livro todo durante a minha graduação, eu confesso, sem nenhum problema, que não, porque eu não conseguia. A literatura é um texto realmente muito pesado, muito denso, muito chato e muito dissociado da minha realidade e da realidade da maioria de nós. Nesse sentido, quando o Elinaldo convida e fala sobre, olha, qual seria o destino da TGA e os limites, as possibilidades, eu digo, olha, eu não acredito em uma teoria geral da administração. A gente tem teorias em administração, mas não uma teoria geral da administração. Por isso que lá na universidade, lá no Unifax, no momento que nós fizemos a alteração da matriz curricular, a primeira coisa que eu pedi foi, vamos tirar esse título da disciplina de TGA, porque não temos. O que nós temos ali, que encontramos nesses manuais, como do Schevenato, Maximiano e outros mais, se refere muito mais a uma história do pensamento administrativo. E isso, efetivamente, a gente pode tratar dessa forma. O que aconteceu? Como é que já foi feito? Como é que já foi pensado? Mas, mesmo assim, com muito cuidado, com muito tato, porque quando nós pegamos esses textos, ali nós vamos encontrar o leitor do leitor do leitor. Não é necessariamente que eles tenham trabalhado efetivamente isso. Durante um período, Rafael, no curso de MBA, eu falei um pouco mal de Schevenato, e uma aluna veio comentar comigo, mas professor, o senhor falou, sim, mas essa é a realidade, etc. Eu comentei com ela. Pouco tempo depois, recebi um convite da fundação, do Instituto Hidalberto Schevenato para escrever para eles. Eu fiquei arrepiado. Eu disse assim, isso foi aquela aluna. E ela fez de propósito, justamente para me provocar. Então eu retornei para eles, agradeci, aleguei falta de tempo, etc. e tal. Mas isso foi ela que fez realmente para provocar. Porque hoje dentro vocês encontram, o Schevenato escreve, teoricamente, vamos dizer, desde a plantação de batata, até você colocar um satélite na Lua. Então, ele consegue produzir absolutamente tudo, mas não é ele, existe um grupo, ele tem uma sala, um andar inteiro, num prédio no Rio de Janeiro, que tem um grupo de pessoas que escrevem para ele, e isso se transformou numa marca. Há uns 4 anos, fazendo uma conferência na Colômbia, lá me perguntaram sobre ele.
E eu tomei um susto, né, porque eu nem sabia que ele estava por aqui, né, na Colômbia, mas está lá, um livro na capa, uma estrelinha vermelha, best-seller internacional, Teoria Geral da Administração, e daí eu acho que ele vende na Colômbia, na Bolívia, e assim vai. Né? Depois disso, um ano seguinte, eu recebi uma orientanda lá no mestrado de Moçambique, e quando ela me mostrou o trabalho final de conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, o TCC, estava na bibliografia, nas referências, o livro do Chavenato, Teoria Geral da Administração, também em Moçambique. Possivelmente deve estar também em Angola, não é? E assim todos os outros que falam a língua portuguesa. Tá? Então, ali, dentro daquele texto, não só do Chavenato, mas com outros, existe uma série de equívocos. E aquela teoria, reforçando o que Rafael comentou, ela foi criada basicamente dentro dos Estados Unidos, tem uma ideologia dos Estados Unidos e atendia a interesses específicos das empresas americanas em determinados momentos. E toda aquela teoria que está ali elaborada, ela atende a um contexto social, econômico e político. A administração é uma área do conhecimento muito dinâmica e ela tem essa relação direta com o contexto social, econômico e político. As nossas práticas gerenciais de hoje não são as mesmas de ontem, tampouco serão as mesmas daqui a algum tempo. E isso se transforma justamente por conta dessa modificação da sociedade. É relevante pensar, como dito anteriormente, a importância da relevância social da administração. Sempre falando isso para os alunos, nós tomamos decisões o tempo inteiro e conduzimos as organizações. Os outros estão a reboque disso. Não é querer apenas trazer a sardinha para o nosso lado, mas em matérias recentes, tanto o ministro da Educação quanto o ministro da Saúde, ambos, em textos publicados nos jornais, disseram que o principal problema da saúde e da educação, conduzido a partir dos ministérios, é gestão. Que todo o problema consiste basicamente na gestão, a dificuldade de gerenciar e de conduzir todo o processo. Então, uma outra situação que nós nos debatemos é a própria literatura que tratamos dentro da administração de um modo geral. E aí o que é que nós vamos encontrar? Uma literatura datada, uma literatura que está posta num determinado momento, que não avançou, e que temos aí alguns colegas que insistem em tratar isso como uma verdade pura e simples. Um exemplo é a literatura de estratégia. Quem já estudou estratégia aqui? Todo mundo? Ótimo. E qual foi o autor principal que vocês estudaram em estratégia? Hein? Fala. O autor. Hein? Porter, não é? Pois é, o texto de Porter tem 30 anos. E há 2 anos Porter faliu a empresa dele. Tá certo? Então, como que a gente trata os problemas organizacionais de hoje com uma literatura tão antiga e tão datada num determinado contexto do próprio indivíduo que ele não conseguiu sustentar seu próprio negócio, até mesmo com sua própria literatura. E acerca disso, temos aí, dentro dos Estados Unidos mesmo, a crise de 2008, uma crise dos Estados Unidos nos Estados Unidos, que até hoje não foi resolvida, e essa literatura não ajudou a prevenir, tampouco a resolver esta crise que está colocada. E é esta mesma literatura que chega para nós, que está aí colocada de uma forma quase que impositiva. Se nós vamos para as bibliotecas virtuais hoje, as editoras tentam e convencem as universidades a comprarem essas bibliotecas virtuais, os textos são os mesmos. Nós temos lá essa mesma literatura sendo empurrada e a necessidade de que o professor faça um acompanhamento, uma atualização, uma atenção, para evitar justamente essas armadilhas que estão colocadas nessa literatura. Existe um business por trás de tudo isso e, inevitavelmente, nós ficamos reféns.
temos um contexto diferenciado, temos uma estrutura, né, social, né, diferenciada, econômica, política, e se a gente não está atento a isso, não consegue trazer isso para o curso de administração, inevitavelmente fica difícil gerir as organizações, fica difícil fazer o curso, e quando nós, ou quando vocês, né, a partir de agora, vão para as organizações para geri-las, vão encontrar dificuldades, porque o que você vai encontrar na organização aqui em Conquista, Itapetinga, né, e outras cidades, né, vizinhas, não tem ou não guarda, né, qualquer relação com aquilo que está naqueles manuais. Então, é preciso estar atento para isso. Mas, ao mesmo tempo, vá que o professor tente, Rafael, sair, né, dentro dessa 1h40 para fazer algo diferente. Né, sair de um esquema jesuítico, né, da forma de lecionar, e tentar, né, atrair, né, a atenção de vocês, também não é simples, né, porque vocês trazem um valor do que é uma aula e estão ancorados, né, nisso. Embora, em determinado momento, né, da aula, comecem devagar com os smartphones, né, que hoje são uma tentação enorme, e a gente não conseguiu ainda trazer, por exemplo, para dentro da sala de aula, né, como trabalhar com essa perspectiva dessas tecnologias, né, que são mais interativas, né, que são mais desafiadoras, e a gente não consegue tratar isso. Eu estava observando, eu tenho um filho de 13 anos, e, enfim, ele também está na onda do game. Em um determinado momento eu brinco com ele, eu digo, eu acho que você vai virar o sofá. Porque em um determinado momento, como aquela propaganda do Nescau, que o menino, né, se metamorfoseia com o sofá, o meu está caminhando para isso. Então, eu fiquei observando ele, eu fico observando às vezes ele jogar e começo a fazer sugestões. Olha, vai por aqui, se esconde ali, entra aqui, sai ali. E ele, calma, meu pai, tá, mas ele vai jogando. Recentemente ele fez uma pressão enorme para comprar um jogo, comprou o jogo, chegou em casa, começou a jogar, tipo 1h30 depois de chegar em casa, ele aparece para mim e diz, pronto, zerei o jogo. Eu disse, mas que graça tem isso? Você comprou o jogo, 1h30, você já zerou o jogo, pronto. Não é? Mas isso é um desafio que está para essa geração, para aquele contexto dele, e eu disse, bem, tudo bem. Então eu resolvi experimentar o jogo. Eu disse, bem, vou jogar. Não sou de uma geração do game, eu sou de uma geração da rua, né? De brincar na rua, de estar na rua o tempo inteiro. Então fui jogar. E ele então, eu disse, bem, vamos fazer um curso intensivo. Me entregou o controle remoto. Bem, na hora que ele me entregou o controle, eu realmente me vi completamente perdido, né? Porque tem mais funções do que a quantidade de dedos, né, nas duas mãos. E daí então, enquanto eu tentava fazer alguma coisa, o personagem que eu tinha que controlar já tinha morrido. Eu disse, pronto, mas já morreu. Eu disse, não é possível, começa de novo. Aí fomos, morreu de novo, porque eu olhava para o console, para o controle remoto, e na tela já tinha acontecido tudo. E daí, então, isso me alertou, não é? E os amigos dele, quando chegam lá em casa também, pegam aquele controle, né, dominam, jogam de costas, né, fazem piruetas com o controle remoto, olham para a tela, não olham para o controle, hipótese alguma. É como o datilógrafo, há algum tempo atrás, que datilografava, né, sem olhar, eles fazem, né, sem olhar para o controle. E aquilo me alertou, né, que é uma nova capacidade, é uma nova habilidade. Né? E como a gente pode pegar essa habilidade e levar isso para dentro da sala de aula, no sentido de fazer uma atualização, contemporização do conteúdo a ser tratado, sobretudo no contexto da gestão. Né? Quantos aqui jogam videogame? Não tem vergonha, não, pode se assumir mesmo. Ali eles jogam. Eu agora estou me sentindo desafiado a jogar videogame. Então eu resolvi que eu vou fazer o curso mesmo com ele. Eu disse a ele que só não vai poder ser intensivo, né? Tem que ir com cuidado, porque eu descobri teclas onde eu nem imaginava que havia.
não é, naquele controle, e é um desafio, é uma nova forma, não é, de se relacionar. Não é? Vocês tratam, não é, vocês já estão na geração do smartphone, tratam isso com muita tranquilidade. Acabou uma prova semana passada, a aluna estava sentada do lado de fora e eu, do vidro da sala, estava observando. Ela sentou e, com um dedo só, ela manuseava o smartphone, que eu fiquei impressionado. Eu esqueci a prova e comecei a olhar, né, como ela fazia. Então, o dedo descia, jogava para o lado, teclava, e dali a pouco eu disse, gente, enquanto eu estou, pá, né? E aí cai a rede. Eu, de novo, eu disse, bem, isso aqui é fantástico, é mágico. Não é? É praticamente mágico, não é, para a gente. E como trazer isso para dentro da sala de aula? Boa parte de nós professores, à exceção do Rafael, tá certo? Não estamos, né, conectados, né, nessa nova realidade. E quando nós vamos tratar, né, de teoria geral de administração, isso se torna mais crítico, porque, né, nós conduzimos as mentes de vocês no processo, né, do que é administração, mas de uma forma equivocada. Né? Então, trazer para a evolução do pensamento administrativo, saber que aquilo um dia aconteceu e evitar que isso possa ser repetido, dizer, não, é como a roda, olha, já existe, então não tem por que eu reinventar. Então, eu já sei que foi pensado isso por autor tal, por autor X, Y, Z, então não tem por que eu fazer diferente. Né? Recentemente, você já deve ter ouvido falar do projeto Amazon, que é da Ford, lá em Camaçari. E eles têm uma linha de montagem, né, bastante dinâmica, o processo deles é inovador e eles recebem visita do mundo inteiro para conhecer aquela linha de montagem. Porque os fornecedores estão dentro da montagem e eles são chamados de sistemistas. Né, e eles botaram dinheiro para montar aquela fábrica. E apesar de termos lá atrás, há 100 anos, Taylor falado em um dos seus princípios, no respeito à fadiga, temos lá dentro da Ford mais de 300 pessoas com doenças ocupacionais, porque o ciclo de trabalho, independente do esforço físico que o indivíduo faça na tarefa, é de 80 segundos. Então, não importa se ele está puxando uma peça pesada ou carregando uma peça leve, parafusando, no cinto de segurança, etc., em 80 segundos ele tem que fazer a tarefa. E quando chega um determinado momento da montagem, ele está na esteira com o carro. Então, não tem jeito. Ou ele acaba de fazer o processo, ou ele chega lá na frente e ele vira suco, porque a esteira dá um revertério, muda e naquela etapa ele não pode chegar lá. Então ele tem que acabar a tarefa de qualquer jeito. Nisso, é resultado um problema crescente dentro da Ford, que é justamente a doença ocupacional. A Superintendência do Trabalho, ou Delegacia do Trabalho, porque essas nomenclaturas mudam constantemente, praticamente acampa dentro da Ford para resolver essas questões das relações de trabalho que lá se encontram. Então, diz assim, olha, o cara não leu, o cara não estudou isso, né, e às vezes vai e joga uma outra forma, outro conteúdo e acredita que isso é uma verdade, quando não considera que aquilo teve um momento, teve a sua razão de ser naquele tempo, que agora é preciso fazer um outro ajuste. Então, o indivíduo trabalha com essa lógica de 80 segundos e todos os problemas, né, surgem sem refletir, sem raciocinar sobre isso. Aí, né, temos, né, para finalizar, um problema que aí nós, acadêmicos, né, pesquisadores, né, que eu e Rafael, também o Wesley, né, que acabou seu doutorado em administração, né, recentemente, temos um problema, né, que tem sido a nossa dificuldade na construção de um texto, ou até mesmo que seja um livro, que ajude as pessoas minimamente, né, a pensar, né, a administração na graduação de uma forma mais desafiadora. Temos aí hoje os periódicos científicos de acesso livre, gratuito, disponível. Entretanto, o valor do livro ainda é muito grande, né, ainda tem uma representação, um significado simbólico muito grande. E nós temos sido incompetentes nesse sentido, né, de construir, né, de elaborar, né, um texto que possa ajudar, né, a vocês
a ajudar os professores e ajudar a vocês a pensar a administração de uma outra forma e assim fazer o avanço. Porque, apesar de no Brasil hoje nós termos mais de 100 cursos de mestrado em administração e vários outros, né, de doutorado em administração, de não termos mais necessidade de mandarmos para fora do país, né, pessoas para estudarem mestrado e doutorado em administração. Então, apesar de termos aí uma produção larga nos periódicos científicos, na prática organizacional ainda estamos muito atrasados, muito atrasados. O que acontece dentro da organização tem um delay muito grande em relação ao que a gente está pensando, tanto do ponto de vista de algo mais funcionalista, quanto da própria crítica, né, em relação a isso que está posto. E estão sozinhos. Qual que é a principal literatura que entra nas organizações? A revista Exame e a Você S.A. Né? A Você S.A. é um paradoxo porque a cada número ela desfaz tudo que ela disse no número anterior. Né? Então, se você... Um momento ela diz, olha, se você passa mais de 5 anos na empresa, você é considerado uma pessoa acomodada, estagnada, etc. No número seguinte, ela vem dizendo, se você passa menos de 5 anos na empresa, você é considerado uma pessoa estável, volúvel, que não consegue se fixar. Tá certo? Bem, essa literatura é que entra nas organizações, que são assinadas e que as pessoas leem intensamente. Então, por que isso está, né, refletido dessa forma? Justamente por conta do que eu falei no começo. De administrador louco, todo mundo acha que tem um pouco. Todo mundo, exatamente todo mundo. Até meu cachorro, né, ele considera que pode, né, gerenciar algo, tomar decisões nesse sentido. E assim, isso não inviabiliza, né, a possibilidade, né, de gerir, de conduzir, etc. Mas gera, né, uma série de dificuldades. Esse ambiente não é sadio, porque a gente não tem levado em consideração essas configurações locais contextuais. Bem, essas são as minhas considerações e no debate acredito que a gente pode gerar, né, outras ideias. Muito obrigado. Nessa etapa que nós vamos entrar agora, de 30 minutos, nós abriremos para o plenário, para os participantes, os presentes, fazerem algumas observações, questionamentos e considerações. Boa noite, me chamo Itana, sou estudante da FTC do terceiro semestre de administração da FTC. Rafael falou um pouco sobre as perspectivas, né? Vocês têm falado sobre as mudanças e as críticas que estão ocorrendo na administração. Eu fiquei um pouco preocupada, assim, a gente realmente, eu vejo que a gente está vivendo, acho que o auditório está lotado, né? Eu acho que é uma visão que realmente nós estamos tendo uma perspectiva diferente, vivendo um momento diferente da administração. Mas será que isso agora, a gente saindo para o mercado de trabalho daqui a alguns anos, será que não vai ser um pouco frustrante para a gente ingressar no mercado, vivendo uma realidade completamente diferente lá fora? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. As considerações serão após a intervenção do plenário, certo? A gente pode fazer por blocos também, algumas 3 ou 4 perguntas e os professores replicam. Mais perguntas escritas? Posso ler essa daqui então? O que motiva os norte-americanos a estudar a administração de forma científica, podendo ser usado também para motivar os brasileiros a seguirem este padrão de estudo? Professor Wesley. Deixa eu aproveitar essa pergunta e aproveitar também a oportunidade de estar aqui com o professor Jair, professor Rafael, e perguntar quais são as diferenciações que a gente tem nas culturas, ou no ensino da gestão. Jair, eu sei que teve uma temporada no Canadá, estudando literatura francófona sobre a gestão,
Rafael também já teve em outros países. Quais são essas diferenciações? E se existe uma perspectiva latino-americana de gestão, se isso está se consolidando ou não? Vamos para a última desse bloco aqui, né Flávio? Boa noite. Meu nome é Antoniel, eu sou aluno do quinto semestre de administração da FAINOR e eu vou dirigir a minha pergunta ao professor Jair. E se o professor, aliás, eu vou direcionar ao professor Rafael, e se o professor Jair também querer complementar, pode, porque eu achei a palestra dos dois bem parecida. O mercado exige talento e qualificação. Já a solução, segundo o professor Rafael, seria: leve a sério a educação. Seja um facilitador do ensino e ensinar a didática de forma simples. Na faculdade, na maioria das vezes, nos ensinam a administrar grandes empresas, quando alguns de nós jamais teremos a oportunidade de gerir tais organizações. Você não acha que devemos desenvolver alguma disciplina que nos ensine a aperfeiçoar administrações com questões mais simples? Haja vista que no Japão, um método de organização 5S foi criado por donas de casa. Então, eu acho que está aí o segredo. Eu acho que nós, enquanto administradores, deveríamos nos preocupar com questões assim, desse tipo. Obrigado. Então, vamos então agora para as considerações dos professores e depois nós abriremos para outro bloco de perguntas e questionamentos e considerações do plenário. Vou passar para o professor Rafael. A primeira pergunta foi direcionada a você. Obrigado aí pelas considerações, começando pela frustração no mercado, né? A semana passada minha sobrinha estava na mesa brigando com a minha irmã, que é a mãe. Aí você só me frustra. Eu falei: Sofia, a função dela é te frustrar, minha filha. Mãe serve para frustrar. Assim como o mercado, eu acho que vai frustrar. Acho que frustrar, não frustrar é uma coisa muito relativa de cada pessoa e tudo mais. Eu acho que, já entrando na pergunta que ele acabou fazendo, eu acho que, de fato, uma forma de não frustrar era trazer um pouco o ensino mais próximo da realidade que vocês vão enfrentar quando vocês forem para o mercado. Porque, de fato, se você pegar esses livros tradicionais de administração, eles assumem que vocês vão ser CEO de empresa e de grande multinacional, quando essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, eu acho que... Não sei, eu acho que está faltando pensamento, está faltando reflexão, está faltando incentivar vocês a terem reflexão. Acho que esse é o principal ponto da coisa, né? Se, por exemplo, você pode pegar uma sala de aula, porque várias pessoas trabalham, dá para você falar com as pessoas trazerem problemas que elas têm no dia a dia delas para a gente discutir em sala de aula, por exemplo. Mas é uma coisa boba e simples aqui, né? Quer dizer, você utilizar a experiência daquelas pessoas, utilizar aquilo para pensar. Eu acho que mas uma outra coisa que eu acho que é muito complicada é essa pressão o tempo inteiro que nós precisamos ensinar vocês para ir para o mercado de trabalho, né? Eu não acho que a gente tem que ensinar vocês a ir para o mercado de trabalho. Acho que a gente tem que ensinar vocês a refletirem e a pensarem na vida. Eu não acho que a minha função como professor, nunca achei que fosse, é instrumentalizar você para você ser bom executivo. Eu acho que é você abrir a sua cabeça para você pensar o que você for fazer. Se isso, consequentemente, for ser um bom executivo, eu acho que daí é interessante. Em relação aos Estados Unidos, os caras estudam a gestão dessa forma científica, é uma invenção americana, né? Eles inventaram essa coisa, eles venderam isso para o mundo, né? Teve um caso interessante que foi o caso da Copa do Mundo no Brasil. Se você pegar o pré-Copa do Mundo no Brasil, eu inclusive, a gente achava que o mundo ia acabar na Copa do Mundo. O estádio ia cair, os aviões não iam chegar, os aeroportos iam arrebentar. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Ia dar um monte de rolo. Não ia ter Copa do Mundo, na verdade. Não ia ter Copa do Mundo no Brasil. Só que, e aí, veio a Copa, todo mundo achou que foi um sucesso. Claro que foi um sucesso. Não caiu uma pilastra no meio do jogo, o PCC não invadiu o estádio, sequestrou um jogo. Então, porque a gente criou uma imagem catastrofista de que o mundo ia acabar no dia da Copa do Mundo. Mas tem uma outra coisa que é interessante, que muito do que se faz em gestão no Brasil, aí eu entro na questão da América Latina e tudo mais, é informal, não é formal. Tudo a gente resolve no Brasil muito mais pela informalidade do que pela formalidade. A gente se ajusta, a gente se apoia.
Né? Mas nessa pesquisa que eu estou fazendo grande na polícia e vendo as periferias funcionando, tem toda uma rede de apoio na periferia entre as pessoas se ajudam. Isso é uma forma de organizar, uma forma de gestão, eu não vou chamar de gestão, mas é de organizar, eu prefiro chamar de organizar. Isso é uma forma de organizar que tem a ver com a realidade brasileira. A gente não planeja, a gente não estrutura, as coisas vão acontecendo no Brasil. Ao mesmo tempo que numa Embraer, se você não planejar, meu amigo, você perde a empresa se você não planejar na Embraer. Você tem uma Ambev, que depois virou umas grandes... Quer dizer, essa coisa da complexidade da gestão ela é muito grande. Só que eu acho que muito do cotidiano de vocês, a experiência de vocês é desconsiderada no ensino. Né? E por fim, a questão com relação ao ensino da administração, eu dei aula, quando eu fiz doutorado, eu fiz doutorado na Inglaterra, eu dei aula na Inglaterra, e depois eu fui para a Suécia fazer pós-doutorado e acabei dando aula lá. A coisa que mais me chamava a atenção é que as pessoas levavam a sério. A primeira vez que eu mandei os caras fazer um trabalho, os caras fizeram, eu falei, não acredito. Sabe quando você olha e fala, como assim? Os caras fizeram o trabalho, não é incrível isso? Você pede para o cara fazer o trabalho, ele faz, não é impressionante? Eu acho isso impressionante, né? Você dá uma provinha para o cara estudou para a prova, não é incrível o cara estudar para a prova? Não é fantástico? Né? O cara não copiar na internet, cola, por exemplo, uma coisa imbecil como cola. A gente institucionalizou cola como aceito no Brasil, gente, que brincadeira é essa? Que palhaçada é essa? A gente institucionalizou isso, como todo mundo pode colar, e colar não sai da escola, é para fazer, todo mundo quer dar uma de malandrinho, vamos lá. Não, você tá indo contra você está recebendo um diploma sem você ter o conteúdo. Parabéns para você, que legal. Você ficou se matando de trabalhar, para se sustentar, para conseguir ficar na faculdade por uma coisa que você não dá valor. Porque o mercado não dá valor para a educação no Brasil. As empresas não dão valor, elas reclamam, as empresas reclamam de talento. As empresas no Brasil não dão valor para o trabalho, para o estudo. É muito simples, chega para o seu chefe e fala assim, chefe, posso faltar amanhã que eu tenho uma prova à noite na faculdade? Ele fala, você está ficando louco? Avisa o seu professor, você tem que trabalhar hoje, meu, porque não se dá valor para a educação. Então, assim, nos países, e mesmo na Turquia, eu trabalhei na Turquia durante 5 anos, eu fui professor visitante, eu ia para a Turquia e voltava lá uma vez por mês. Na Turquia, os caras levavam a sério a educação. Então, a coisa que eu mais sentia de diferença, que eu mais sentia nessas experiências de outros países, era, de fato, a seriedade com que as pessoas levam a educação. A seriedade que o professor prepara, que ele se capacita para ir para uma sala de aula. E eu acho que isso é uma coisa que para a gente está faltando mesmo, assim. A gente institucionalizou a gente está brincando de fazer educação, nós não estamos levando a educação a sério. Você não exige que seu filho leia dentro de casa, via de regra. Eu tive um caso, uma vez eu estava num carro com um colega, e esse colega estava com um sobrinho dele lá, e o cunhado dele ligou e falou, gente de elite, tem dinheiro. Ele falou assim, viu, dá uma ajuda aí pro Paulinho, que o Paulinho tem que entregar uma redação amanhã na escola, faz para ele que vai valer nota. Pô, como é que faz para ele a redação que vai fazer? Você está brincando, bicho? Eu fazer um moleque que tem que aprender a fazer a redação. Né? Teve uma situação, uma vez que eu dava aula na faculdade, que 98 alunos rolaram no último ano, estavam se formando. Todo mundo entrando em programa de trainee de banco, de multinacional, eu reprovei todo mundo. Aí veio uma comissão de pais falar comigo. Eu falei, eu não converso com comissão de pais de aluno de 23 anos, desculpa. Não, se o cara não tem idade para ir, daí veio um advogado. Eu falei, mas bota advogado, bota o demônio, eu não vou provar os caras. Acabou, né? Acabou, o cara colou, tá fora. Aí a escola me apoiou, que é raro, a maioria das escolas falam para você abaixar a bola pro cara. A escola me apoiou fortemente. E os caras fizeram um curso de novo no mês, porque eles tinham que entrar, não sei o quê. E os caras nervosos, porque todo emocionado. Ah, é você? Eu falei, você, mano, você colou, velho, não colou? Tá aqui, não tá no Google, tá aqui? Colou, velho. Perdeu, mano. Tranquilo, a vida é assim, você tenta e perde, você tenta e acerta, simples. Aí os caras fizeram o curso de novo. Eu falei, eu não vou dar curso para esse vagabundo, alguém dá o curso, eu não vou, porque os caras colam, não sei o quê. Eu enchi o saco. Os caras colaram de novo. Porra, 15 alunos dos 90 colaram de novo. Eu falei, meu, expulsa da escola. Ah, não. Eu falei, então resolve, eu quero saber dessa história, né? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que está faltando. Está faltando seriedade na forma... Última coisa que eu estou falando demais, já estou nervoso aqui. Última coisa que eu estou falando demais. Às vezes tem cara que dorme na aula, né? Aí tem um colega que fala uma que é brilhante. Ele vira e fala assim, meu, você dorme no seu estágio, velho? Ah, não, lá não. Então por que você acha que o seu chefe lá está trabalhando e eu aqui não estou? Isso aqui é meu trabalho, eu vivo disso, eu vivo de ser professor, eu vivo de fazer pesquisa, eu vivo de dar aula. Essa é a minha profissão. Da mesma forma que você vai querer que o médico cuide de você, seja um médico sério, um médico dedicado, um médico que... Porque se ele não for sério e dedicado, ele vai te matar.
Eu estou formando você, velho. Isso aqui é meu trabalho, eu vivo disso. Então, assim, leva a sério o que eu estou fazendo. Hoje, o nosso trabalho, infelizmente, não é levado a sério, principalmente com o curso de administração. Então, eu acho que essa é uma questão de diferença que era brutal com relação a esses países onde eu vivenciei a educação. Agora o professor Jair. Difícil. Bem, a pergunta sobre o... Porta. Então, o que motiva os administradores a pesquisarem, os americanos a pesquisarem a administração? Olha, tem a preocupação, né, específica deles e a responsabilidade em resolver problemas próprios e, claro, né, junto a isso há também projetos políticos. Não é somente um problema específico da organização XY para resolver. Há também projetos políticos envolvidos. Então, por isso que eles tratam, não é, dessa forma. No nosso caso, eu, na minha dissertação de mestrado, eu estudei o jogo do bicho, lá em Salvador. Então, eu fui estudar uma organização que controla o jogo do bicho em Salvador e Lauro de Freitas. E dentro daquele contexto, depois eu fui também visitar Paratodos de Fortaleza, conversei, entrevistei o principal executivo, né, da organização, e na minha expectativa para entrevistá-lo, esperando ele chegar, então a minha imagem era justamente aquela: vai chegar com um cara com uma camisa coloridérrima, com um batidão de ouro no pescoço, e vamos conversar. Eis que aparece na minha frente um Anthony Hopkins, exatamente, né, um lord inglês. E disse: poxa, mas nesse calor de Fortaleza, mas ele é extremamente assim, esbelto, um senhor, esbelto, de terno muito bem cortado, muito bem alinhado, gravado, sapato. Bem, mudou, completamente o meu paradigma do que vem a ser um executivo nessa área. Quando trabalhando também com os executivos da Paratodos Bahia, a questão também era outra. Agora, tem uma situação muito interessante. Apareceram aspectos muito peculiares, do local, do que a questão do paternalismo, por exemplo, é um elemento crucial para o funcionamento daquela organização e faz com que ela funcione bem, tá certo? Apesar de todo movimento que é feito, por exemplo, contra ser paternalista, ser protetor, para aquele tipo de organização, isso é extremamente importante. Por exemplo, quando o Rafael fala da questão da Copa e do pré-Copa, que todo mundo, inclusive saiu o jargão, imagina na Copa, lembram? E depois, a Copa funcionou. Me lembra a questão das escolas de samba no Rio de Janeiro, e se vocês pararem para observar, isso é uma característica nossa, se vocês pararem para observar a escola de samba, antes dela entrar na passarela, você não imagina que aquilo ali vai dar certo. Você diz, tamanha confusão, tamanha, vamos dizer assim, para nós que olhamos de fora, tamanha bagunça, isso não vai funcionar, não vai dar certo, essa escola não vai conseguir evoluir. E esse daqui a pouco, cada um conhece, sabe o seu papel, sabe a sua função, consegue entrar no momento certo e vai. E a escola se desenvolve, daqui a pouco você olha na avenida, está lá aquela escola, aquele colorido bonito, e encantando a todo mundo. E a pré-copa lembrou um pouco disso, toda aquela confusão, aeroportos, estádio caindo, lá você é corintiano? Não me ofende. Então, tudo bem. Então, estádio caindo, outros, o pessoal fazendo atenção, não está chegando, está faltando tantos dias, contagem regressiva, e de repente tudo funcionou, tudo entrou, tudo se encaixou e foi adiante. Um dia eu resolvi assistir o desfile das escolas de samba do Rio de
de Janeiro, porque nós, que nós estamos no Rio, ficamos nessa mania de, como eu queria estar lá, como eu queria assistir. Um dia eu falei, bem, vou assistir. E descobri lá que o período mais seguro para você andar no Rio de Janeiro é justamente no período do Carnaval, porque é uma festa que envolve justamente as escolas de samba, na sua maioria são financiadas pelos banqueiros de bicho, que no caso do Rio de Janeiro tem outros tipos de envolvimento, e obviamente, como é uma festa deles, bancada por eles não querem que tenha nenhum tipo de problema. Então você consegue andar na cidade sem qualquer tipo de problema. Não teve nenhum tipo de vandalismo de ônibus queimado, não teve chacina, não teve absolutamente nada no período. Acabou o período do Carnaval, começou tudo de novo. Então, assim, o ano no Rio de Janeiro recomeçou, tá certo? Com todas as tragédias que haviam sido paralisadas durante aquele período. Então, isso é específico, isso é próprio, não há necessidade de perceber. O Rafael deve ter acompanhado, teve um período que nós aqui também vivemos de moda, Os nossos acadêmicos, os nossos cientistas, às vezes, eles gostam de uma moda. E teve um período que foi a moda do jazz, da organização como banda de jazz. E era uma discussão muito importante nos Estados Unidos, porque são monotônicos, e lá há uma necessidade muito grande de trazer, de incluir, por exemplo, a flexibilidade. Mas como discutir a questão de uma banda de jazz e flexibilidade num contexto como o nosso, em que já somos flexíveis, bastante flexíveis, tá certo? Então, não havia um colamento nesse sentido. Eu fazia até uma piada, vamos pegar esse pessoal que quer fazer da organização uma banda de jazz em função da flexibilidade, do improviso, sobretudo do improviso, tá certo? Colocar no avião e eles perguntem ao piloto, e então, como vai ser o voo? E ele dizer, não sei, vamos improvisar, tá certo? E observar quantos entrariam nessa organização, quantos seguiriam, tá certo? Então, nós temos também esses modismos dentro da administração, porque antes da banda de jazz queriam considerar a organização como metáfora de orquestra sinfônica. Mas dentro da orquestra sinfônica, o maestro, muitas vezes, ele é considerado tido como tirano, como impostor dentro de uma orquestra sinfônica. Porque ele está lidando com talentos, ele está lidando com habilidades distintas e ele controla isso de uma forma muito forte para conseguir encontrar a harmonia que ele deseja. Foi então que aqui a Orquestra Sinfônica da Bahia, lá por volta dos anos 90, um dos casos raros no mundo, demitiu o maestro. Eles conseguiram colocar o maestro para fora da Orquestra Sinfônica. E isso foi atípico, porque a orquestra passou muitos anos sem ter um maestro fixo. Aliás, até hoje é assim. Os maestros que chegam, passam a temporada, vão embora, e eles conseguiram essa proeza. Então, são características muito locais, e há um entendimento, inclusive por parte dos franceses, da necessidade de que a gente construa, que a gente tenha um construto teórico pautado, baseado na experiência latino-americana.